Graça e paz, irmãos. Amém. Louvado seja o nome do Senhor, que nos permitiu mais uma vez chegarmos na presença dEle, juntos aqui, a nossa igreja IMUB de Pimenta Bueno, para juntos nós adorarmos, glorificarmos o nome do Senhor, por mais uma semana que Ele nos permitiu, por mais um dia abençoado, né? Tivemos chuva hoje, um clima agradável, né? À tarde, muito bom para nós descansarmos. E eu louvo o nome do Senhor, porque todas as coisas são por Ele, para Ele, né? Então nós podemos agradecer ao Senhor, né? Por esse privilégio de chegarmos aqui nessa noite. Eu gostaria de convidar vocês que estão em casa, os irmãos que estão aqui, a abrir a sua Bíblia em Salmo 103. Mas antes de ler um texto da palavra, nós vamos orar, né? Primeiramente agradecendo ao Senhor. Você pode deixar aí aberta a sua Bíblia, Salmo 103. Graça e paz a todos os irmãos que estão nos acompanhando na live, você que ainda vai assistir essa live, de repente lá na frente, e você possa estar glorificando o nome do Senhor também, porque o Senhor é merecedor, digno de toda honra e toda glória. Amém? Vamos orar neste momento. Feche seus olhos aí onde você está. Deus, nós te louvamos, glorificamos o seu nome nessa noite, te agradecemos, Deus, porque o Senhor é maravilhoso, a sua misericórdia, Pai, tem se renovado sobre nós a cada manhã, e a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, Senhor. Por isso nós louvamos, te agradecemos, chegamos aqui nesta noite com o nosso coração grato ao Senhor, porque o Senhor tem feito grandes coisas no nosso meio, grandes coisas no meio da nossa nação. Por isso nós te louvamos, porque Tu és um Deus presente, um Deus que tem nos abençoado. Meu Deus querido, Deus amado, alcance cada um, Senhor, que estará participando desse culto, assistindo esse culto, que o Senhor possa estar alcançando, derramando bênçãos do céu sobre a vida de cada um nessa noite. É que nós te pedimos e te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluias. Glorificado seja o nome do Senhor. Vamos ler a palavra do Senhor que está em Salmo 103. E diz assim a palavra de Deus: bendize a minha alma ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor, e não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. É Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades, quem remide a tua vida da perdição e te coroa de benignidade e de misericórdia, quem enche a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a águia. O Senhor faz justiça e juízo a todos os oprimidos, fez notório os caminhos a Moisés e aos seus feitos, aos filhos de Israel. Misericordioso e piedoso é o Senhor, longânimo e grande em benignidade, não repreenderá perpetuamente, nem para sempre conservará a sua ira. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui segundo as nossas iniquidades. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Nós temos que a cada dia, né? Como o salmista estava falando aqui, bendize a minha alma ao Senhor, e não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. Bendize a minha alma ao Senhor, e não te esqueça. Então ele estava falando com a própria alma dele, né? Ela não se esquecer dos benefícios do Senhor, porque é o Senhor quem perdoa as nossas iniquidades, é o Senhor quem coloca um novo cântico em nós, né? Um novo caminhar. O Senhor faz isso conosco, porque Ele é maravilhoso. E no versículo 9, ele diz assim, que Ele não repreenderá
perpetuamente, nem para sempre conservará a sua ira. Glória a Deus, aleluias, que Ele não vai permanecer, com a sua ira. O Senhor é misericordioso. Então, por um tempo, quando nós falhamos com o Senhor, Ele vai ficar irado conosco, mas por um tempo Ele vai nos perdoar, se nós nos arrependermos, se nós nos arrependermos, o Senhor vai nos perdoar. O Senhor é misericordioso, Então, louve ao Senhor nessa noite, engrandeça o nome dEle, porque Ele é bom, é maravilhoso para conosco, tem feito grandes coisas no nosso meio, na nossa nação. Então você tem motivo, eu tenho motivo para chegarmos aqui nessa noite e glorificarmos o nome do Senhor. Eu vou convidar a pastora Daiane, que vai estar glorificando o nome do Senhor, amém? E você aí em casa, louve o Senhor. Glória a Deus, aleluia. Graça e paz, irmãos, amém. Glória a Deus. Vamos adorar o nome do Senhor. Vamos profetizar bênção sobre nossa vida, amém. Vamos declarar vitória sobre nós. Vamos ser boca de Deus nessa terra, aleluia. Sonda-me, Senhor. Que o Senhor venha nos sondar nesta noite. Sondar os nossos corações, sondar as nossas mentes, oh Espírito Santo de Deus. Sonda-me, Senhor, e me conhece, quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra, enche-me até que em mim se ache só a ti. Então, usa-me, Senhor. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Diga para o Senhor: sonda-me, Senhor, e me conhece, quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra. Enche-me, Senhor, enche-me até que em mim se ache só a ti. Então, peça pro Senhor: usa-me, Senhor. Sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerte o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Quebranta-me, transforma-me, enche-me, Senhor, enche-me e usa-me.
Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Será que o Senhor pode contar com você? Será que o Senhor pode contar com você para ser pontes? Será que o Senhor pode contar com você para você ser um farol? Será que o Senhor pode contar com você para você ser sombra no deserto? Será que o Senhor pode contar com você, igreja? Oh, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Diga para Ele, Senhor, e usa-me, Senhor. E o Senhor te diz nessa noite: filho, filha, eu posso contar com você, eu posso usar você nesses dias. Será que você pode ser minha boca nesses dias? Será que você pode ser minha boca nessa terra? Será que eu posso te usar? Aleluia! Oh, aleluia! Que nós possamos ter essa capacidade de dizer a Deus: Deus, usa-me, Pai. Usa-me a qualquer hora, a qualquer momento, Senhor. Aleluia! Nós te adoramos, Espírito Santo. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. Adore ao Senhor aí onde você está agora. Você tem essa oportunidade de adorar o Senhor, então adora o Senhor. Oh, aleluia. Nós te adoramos, Espírito Santo. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, não temerei, na tua fumaça de glória eu entrarei longe do santo dos santos. Não sei mais viver. Quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Glória. Diga glória ao Senhor. Glória.
sabemos, não sabe viver. E onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. Oh, aleluia. Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar não sabe viver. Em outro lugar não tem como viver, porque somente no Santo dos Santos é o nosso lugar de estar junto com o Pai, é estar junto com Ele, aleluia. Ah, Deus, não existe outro lugar, Pai, onde nós possamos estar, Senhor, do que se não for na Tua presença, Jesus. Se não for na Tua presença, Pai, se não for na Tua casa, Pai, se não for em Ti, Jesus, aleluias. Glória, glória, glória a Deus, aleluia. Glória, glória ao Senhor. Santo, 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 santo. Nós temos um Deus todo-poderoso, amém. Este Deus está neste lugar. Esse Deus está aí do seu lado, onde você está. Oh, um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de Tuas mãos. Eu tenho um Deus, creia, que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de Suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta. Todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta. Todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. A palavra de Deus nos diz que o choro dura uma noite, mas a alegria, ela vai vir, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta.
figueira não floresça, que não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta. Todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Alegre-se no Senhor, exalte o nome do Senhor, mesmo em dias difíceis. Adore o nome do Senhor, glorifique o nome do Senhor. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, alegre-se no Senhor, alegre-se no Senhor, exalte o Senhor, busque o Senhor. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Aleluia. Que não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Aleluia, Jesus. Nós agradecemos ao Senhor, Pai. Estamos gratos a Ti, Jesus. Mesmo quando tudo não está dando certo, Pai, nós somos gratos a Ti, Jesus. Porque nós sabemos no Deus verdadeiro que nós servimos, aleluia. Nós cremos num Deus poderoso e verdadeiro que nós servimos, aleluia. Mesmo se as dificuldades, aleluia, vier, nós devemos nos alegrar no Senhor, aleluia, Jesus. Glória a Deus, amém. Glória a Deus. Graça e paz, igreja. Amém. Estamos aqui, só alguns irmãos, para nós fazermos essa live. Mas como é bom sentir a glória de Deus. Como é bom sentir a presença do Pai. Aleluia. Que esta unção que nós estamos sentindo aqui, ela possa invadir o seu coração, possa invadir a sua alma, invadir o ambiente onde você está, no nome de Jesus. Aleluias. Estamos sentindo algo de Deus aqui. Há uma unção sobre nós nesse ambiente. E eu quero profetizar agora, liberar no mundo espiritual, que esta unção vai tomar você nesta noite, que essa unção vai tocar na sua alma nesta noite. Aleluia. Oh, Espírito Santo de Deus, sopra sobre os quatro cantos dessa terra, aonde houver um ser vivente necessitado desta unção, desse sopro, dessa glória, que o Senhor invada esse coração, que o Senhor inunda esta pessoa agora, no nome de Jesus, papai, no nome de Jesus, papai. Oh, Senhor amado, que o Senhor atrai agora, que o Senhor conecte pessoas agora, venha estar conectando pessoas agora, que precise desse maná que o Senhor vai ministrar hoje, que precisa desse alimento que o Senhor vai ministrar hoje. Esteja trazendo, Senhor amado, pessoas que precisam desse ato profético que vai ser liberado sobre nós nessa noite. Que o Senhor esteja atraindo a essa live agora, a esse ambiente de glória agora, Senhor. Que todo impedimento espiritual possa ser quebrado, que todo espírito de distração possa ser quebrado, que cada um agora que está conectado a esta live consiga, Senhor amado, desconectar de tudo que está à sua volta e se ligar naquilo que o Senhor tem para falar, meu Pai. No nome de Jesus, somos só vasos de barros,
somos só seres humanos comuns como qualquer outro, mas temos a plena convicção que em nosso peito, que em nosso corpo há o Espírito Santo queimando, jorrando, e que esta unção pode impactar vidas, que esta unção pode queimar pessoas agora, que esta unção pode mudar lares, pode mudar vidas, pode mudar famílias, pode mudar história. Meu Deus, impacta as vidas, vem impactar vidas, aqueles que estão sem esperanças, aqueles que estão perdendo as esperanças, aqueles que estão sem alegria, esteja trazendo o renovo da sua parte, meu Pai. Erabai oderabashere candaralamas, irabashere candaralabashere andaralamas, rabagashere cantororabashere candaralamas. Oh Espírito Santo de Deus, venha queimar nesse altar, venha queimar em nossa vida ainda mais da sua glória. Porque o mundo anda aflito, porque o mundo anda ansioso, porque o mundo anda preocupado, e há uma unção da sua glória para quebrar esse mal, para aniquilar esse mal, para trazer a paz aonde há guerra, para trazer alegria aonde há choro. Arabadokai, ripelabashere candalamasi, ripepassore candaralabashiri candaralamas. Invada, Senhor, os corações, os lares, aquela mulher que está sem direção, aquele homem que não sabe o que fazer, o filho que está desesperado, que haja uma palavra profética do seu altar a esses corações agora, meu Pai, no nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Quebra as fortalezas do mal, quebra as fortalezas espirituais, que ages nas regiões celestiais, quebra todo julgo agora, Senhor. Alcança esse coração, alcança essa jovem, alcança essa criança, no nome de Jesus. Para o Senhor não há espaço que o Senhor não possa estar. Da mesma maneira que o Senhor está aqui agora nesse altar, o Senhor pode estar nos quatro cantos dessa nação, nos quatro cantos deste mundo, com a mesma unção, com a mesma glória, Senhor. É o que nós cremos e profetizamos no nome de Jesus. Aleluia, igreja. Glória a Deus. Amém. Quero convidá-los para nós abrirmos no livro de Samuel, capítulo 1 Samuel, capítulo 22. Aleluias. Glória a Deus. Eu não vejo a hora de nós estarmos juntos aqui nessa igreja. Amém, irmãos? Para que possamos explodir aqui na glória de Deus. Amém. Deus é fiel, em nome de Jesus nós vamos chegar lá. Primeiro livro de Samuel, capítulo 22, fala sobre Davi se esconde na caverna de Adulão. Amém? Vamos ler então. Então Davi se retirou dali e se escapou para a caverna de Adulão. Existe uma versão que fala, então Davi fugiu para a caverna de Adulão. E ouviram-no os seus irmãos e toda a casa de seu pai, e desceram ali para ele. E ajuntou-se a ele todo homem que se achava em aperto, e todo homem endividado, e todo homem de espírito desgostoso. E ele se fez chefe deles. E eram com eles uns 400 homens. Amém? E era com ele os 400 homens. E foi-se Davi dali a Mispa dos Moabitas, e disse ao rei dos Moabitas: deixa estar meu pai e minha mãe convosco, até que saiba o que Deus há de fazer por mim. E trouxe-os perante o rei dos Moabitas, e ficaram com ele todos os dias que Davi esteve no lugar forte. Porém o profeta Gade disse a Davi: não fiques naquele lugar forte, vai e entra na terra de Judá. Então Davi foi e veio para o bosque de Herete. Amém, igreja?
palavra de Deus fala que Davi, ele fugiu para uma caverna chamada de Adulão. Adulão era uma região onde tinha um complexo de cavernas, muitas cavernas, e Davi fugiu, Davi se ausentou, Davi se escapou para aquela ou para alguma daquelas cavernas de Adulão. Agora, por que ou o que estava acontecendo ali com Davi? Quem era Davi naquele exato momento? Ou quem fora Davi naquele exato momento? Porque aparentemente agora nesse exato momento Davi era um nada. Quem era Davi antes dessa fuga de Davi? Quem era Davi? Davi, ele era um soldado, um guerreiro. Davi, ele guardava o rei, era um dos soldados que fazia a guarda do rei. Davi, ele era capitão do exército. Ele fazia as estratégias de guerra. Davi ia para as guerras. Davi vencia as guerras. Davi defendia as nações. E a Bíblia fala que Saul não tinha tamanha habilidade como Davi. Saul era o rei de Israel. Davi era aquele que guardava a vida do rei Saul. E Davi guardava com excelência. Davi era fiel, Davi era honesto, Davi era um homem íntegro e que servia o rei de todo o coração. E Deus era com Davi. Mas pelo fato de Davi se destacar, pelo fato de Deus ser com Davi, pelo fato de milhares de pessoas cair na guerra pelas mãos de Davi, Davi ficou famoso, afamado entre aquela nação. Logicamente o rei, começando a ouvir as canções das mulheres, as composições que havia ali, onde exaltava Davi e deixava o rei lá embaixo. O rei é tomado por inveja, raiva, ódio. E o rei então determina que Davi precisava ser morto. E agora Davi, de general, de capitão, de um homem que fazia parte da guarda do rei, agora ele era um fugitivo. Davi já não ia mais dormir em palácios. Davi agora já não tinha mais um lugar acomodável para ele, não tinha dinheiro no final do mês. Agora Davi tinha que dormir nas cavernas, em lugares terríveis, sem acomodações. Davi agora ele era humilhado. Davi agora ele não era aclamado entre o povo. Agora Davi ele era um fugitivo. Agora todos caçavam a cabeça de Davi. Os soldados do rei Saul, todos tinham recebido ordenança. Todo povo, todo ser humano que souber do paradeiro de Davi, me avisa, quero Davi morto. Amém? E lá estava Davi como fugitivo. Aquela caverna para Davi era um lugar de refúgio, um lugar de proteção. Davi estava amando a vida a tal ponto que ele entendeu que se ele ficasse na nação, ele era um homem morto. E como uma estratégia inteligente, ele foi parar em uma caverna. Parece tão distante de nossas vidas, mas todos nós hoje estamos como que em cavernas, enclausurados, em nossas casas, em ambientes mais seguros, para não estar em um lugar onde somos ameaçados de mortes. Através desse vírus, nós temos visto algumas cidades, de São Paulo, onde as pessoas não podem circular mais na rua, onde o mercado é que tem que fazer a entrega em sua casa. Eu estava aqui agorinha, vendo que o nosso irmão Fernando, como é que é o nome da cidade da mesma, hein? Da Jéssica? São José do Rio Preto? Eu confundo. São José do Rio Preto. Um abraço, irmão Fernando, que está assistindo nossa live. Lá está tudo travado. Tem que ficar dentro da sua casa. Não pode andar nem dentro do condomínio. Nem dentro do condomínio. Fase roxa. Nós nem ouvimos falar para cá isso aqui, né? Mas eu quero dizer que nós estamos sendo enclausurados. Assim como Davi, que fugiu. Talvez como covarde, mas também talvez como inteligente, porque ele precisava viver. Havia uma promessa sobre a vida dele,
E o adversário que estava sobre ele agora era tamanha, e ele não tinha forças para lutar contra esse adversário. Porém, o que tem levado a nós a estar enclausurado não é somente esse vírus. Há muitos problemas dentro da sociedade. Há muitos problemas dentro do nosso intelecto, dentro da nossa cabeça, dentro do nosso coração, que nos faz estar enclausurado em cavernas, distante de pessoas, não querendo comunicação, não querendo estar junto, num lugar de alegria, de paz. Isso nos faz mal. Nós precisamos sair do meio, precisamos estar em um lugar secreto, em um lugar onde ninguém sabe, um lugar onde ninguém vê, um lugar solitário. Eu quero dizer que, em certo sentido, a caverna também pode ser positivo para nós, porque na caverna não tem vozes. Na caverna é só nós. Ali nós podemos pensar, ali nós podemos refazer a nossa vida, ali nós podemos nos recompor, analisar a nossa história. Na caverna. E Jesus Cristo não foi para nenhuma caverna, pelo menos que eu saiba. Mas em alguns momentos a Bíblia fala que Jesus se retirou do grupo para orar. Se retirou para orar. Naquele momento mesmo que Jesus anda sobre as ondas, lembra? A Bíblia diz que Jesus tinha subido a um lugar mais alto e tinha falado para os discípulos: agora vocês descem e atravessam o mar e vão, porque eu preciso ficar aqui nesse momento, eu preciso ter esse momento a sós, eu preciso estar a sós, eu preciso conversar com Deus, preciso estar a sós. E Jesus precisou perder esse tempo de solitário, porque ele viu que as tempestades eram grandes sobre o mar, ele teve que ir lá socorrer os discípulos. Mas Jesus entendeu que era preciso esse momento de estar só, para que nenhuma voz externa pudesse entrar em sua mente, e ele pudesse considerar a sua vida, analisar claramente. Então Davi estava em um lugar de refúgio. Sabe, igreja, nesse lugar de refúgio aqui, Davi ele faz uma oração. Quero ler com vocês em Salmos 142. A Bíblia aqui no Salmo 42 fala que Davi fez a oração que Davi fez quando estava na caverna. Amém? Vamos ver o que Davi orou lá nessa caverna. Com a minha voz clamei ao Senhor, com a minha voz ao Senhor supliquei. Derramei a minha queixa perante a sua face, expus-lhe a minha angústia, quando meu espírito estava angustiado em mim. Então conheceste a minha vereda, no caminho em que eu andava. Ocultaram um laço. Olhei para a minha direita e vi, mas não havia quem me conhecesse. Refúgio me faltou, ninguém cuidou da minha alma. A ti, ó Senhor, clamei. Eu disse: tu és o meu refúgio, a minha porção na terra dos viventes. Atende o meu clamor, porque estou muito abatido. Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Tira a minha alma da prisão, para que louve o teu nome. Os justos me rodearão, pois me fizestes bem. Amém? Davi, quando estava naquela caverna, solitariamente, ele não aguentou. Ele abriu o coração para Deus. Ele apresentou as suas queixas. Ele começou a questionar com Deus. Por quê? Para quê? Davi era fiel, mas naquele momento ele estava envergonhado e fugitivo. E Davi começou a suplicar, Davi começou a clamar, Davi começou a expor. E ele disse assim: Deus, os meus inimigos armaram contra mim, e eu vi isso, mas não tinha ninguém por mim. Não tinha uma pessoa por mim que cuidasse da minha alma, que cuidasse do meu coração. Somente eu fiquei, só eu, ninguém mais.
não tinha ninguém por mim. Escute, existem aflições, existem situações, embaraços da nossa vida, que você pode estar rodeado de pessoas, mas você vai estar como que uma caverna, porque ninguém vai olhar pela sua alma, porque ninguém vai olhar pelo seu coração, porque ninguém vai cuidar de você. E assim como Davi disse, ele disse: Senhor, nessa terra dos viventes, a única porção que eu tenho é o Senhor. A minha porção na terra dos viventes é o Senhor. Ei, escuta, Davi estava dizendo: eu não estou só, ainda existe uma porção que é o Senhor. Se o Senhor estava com Davi, irmão, nada iria faltar, sim ou não? Então, no meio das nossas cavernas, das cavernas que você estiver, das reflexões internas que você tiver, das aflições que você estiver, lembra sempre: há uma porção da glória, há uma porção da presença, há uma porção de Deus na sua vida. Nessa terra dos viventes, há uma porção de Deus liberada sobre a sua vida, e foi isso que sustentou Davi. Davi disse que isso era a rocha para ele, isso era a segurança dele, isso era a força para ele. Creia nisso, saiba disso, traga isso para o seu coração, para a sua alma. Há uma porção de Deus para a minha vida nessa caverna. Aleluia, glória a Deus. Davi estava falando para Deus: Deus, eu estou só, não há quem cuida de mim, não há quem olha para o meu coração. Quando Davi falava isso, a Bíblia disse que os seus irmãos, seus pais, sua família, descobriu o paradeiro de Davi. E eles arrumaram as suas malas. Nós sabemos que o pai de Davi cuidava de ovelhas, né? Porque Davi cuidava das ovelhas do pai dele, quando mais novo. Os irmãos de Davi, nós sabemos que serviam ao rei Saul no exército, que era uma posição privilegiada. E no entanto, a família de Davi, os pais de Davi, abrem mão de tudo isso e vai até aquela caverna aonde Davi estava só. Amém? Olha Deus consolando, olha Deus dizendo: eu vou mandar alguém para estar caminhando com você. Glória a Deus. E a Bíblia fala que Deus também levantou algumas pessoas para estar com ele. Davi estava aflito, Davi estava angustiado, Davi estava atribulado, com medo, e Deus levantou pessoas de excelência para estar com ele. Vamos ler aqui, versículo 2 de 1 Samuel capítulo 22. E ajuntou-se a ele todo homem que se achava em aperto, e todo homem endividado, e todo homem de espírito desgostoso. E ele se fez chefe deles, e era com ele uns 400 homens. Deixa eu explicar um negócio. A família de Davi foi para trazer presença familiar, para mostrar para Davi que ele não estava só, Deus estava cuidando dele. Mas a família de Davi foi também atrás de Davi, para atrás de um refúgio, atrás de uma segurança, porque Davi tinha fugido, e eles eram parentes de Davi. A chance do rei mandar exterminá-los era muito grande. Então eles foram para perto de Davi, porque eles sabiam que o Espírito de Deus estava com Davi. Eles sabiam que Davi tinha matado urso, leões, gigantes, e vencido todas as guerras, e que não precisavam mais provar para a família de Davi que Deus era com Davi. Se Deus era com Davi, em Davi tinha refúgio para aquela família. Glória a Deus. Mas imagina Davi dentro daquela caverna, acovardado,
sabendo que a qualquer momento um exército poderia cercá-lo e matá-lo. Agora olhava para o pai e olhava para a mãe e via-os ali. A qualquer hora poderiam ser todos exterminados. A Bíblia diz que todos os irmãos de Davi também estavam lá. Agora a pressão sobre os ombros de Davi era tamanha que Davi teve que pegar o seu pai, sua mãe e ir atrás de um rei mais próximo e dizer: por favor, guarde meu pai, guarde a minha mãe, até que os problemas da minha vida sejam resolvidos. Não foi isso? Olha como que agravou-se ainda mais o peso e a responsabilidade para Davi. Aí a Bíblia diz assim que, não, como se não bastasse, todos os homens que se achavam em aperto, aqueles homens que não sabiam mais o que fazer da vida deles, aqueles homens que tinham feito de tudo e tudo tinha dado errado, eles tinham feito projetos, o projeto deu errado. Pensaram em algo, agora vai dar certo, deu errado. Aqueles homens frustrados, aqueles homens sem expectativas, só os acabados, só os nadas. A Bíblia diz que um grande número de homens chegou a Davi e disse: Davi, por favor, deixa nós te seguir. Davi, por favor, venha ser o nosso Senhor, venha ser o nosso líder, Davi. Davi estava na caverna, acovardado, pedindo misericórdia: meu Deus, todo mundo me abandonou, preciso de ajuda, preciso de alguém, Senhor. Aí o Senhor pega só os derrotados, só os acabados, só os que não derem nada, e coloca do lado de Davi. Agora Davi não tinha mais só o pai, a mãe, os irmãos. Agora Davi tinha centenas de homens acabados do lado dele, homens que não dava certo aquilo que eles faziam. Como foi ficando a pressão sobre Davi? Aí a Bíblia diz assim que também foi chegando lá todos os endividados. Consegue entender? Os nós cegos, aqueles que foi destruindo todas as suas amizades, porque foi pedindo dinheiro emprestado, foi fazendo negócio, foi dando tombo em um aqui, dando tombo em outro ali, foi perdendo a amizade de amigos, de pai, de parente, não é? E Deus foi colocando do lado deles os nós cegos. Deus foi colocando os endividados, aqueles que fizeram negócios e deu errado. Acontece, hoje na pandemia a gente está vendo um monte de homens e mulheres honestas, né, íntegros, retos, mas que devido à pandemia hoje estão endividados, sem saber o que fazer. Davi estava lá dizendo: Deus, eu estou só, não tem quem cuida de mim, Senhor. E Deus disse: então tudo bem, Davi, eu te ouvi, eu vou te ajudar. Vai aí para você todos os endividados, todos aqueles que não estão conseguindo mais dormir de noite, que estão preocupados, que não sabem o que fazer. Davi, está indo aí mais 100 homens. Aí Davi fala: meu Deus, o que é isso? Aí, como se não bastasse, Deus mandou também todos os homens desgostosos, diz a Bíblia aqui. Aqueles murmuradores, aqueles sem fé, aqueles que a fé é muito pequenininha, entendeu? Aqueles que não tem muitas perspectivas na vida. Os desgostosos, aqueles que não vai dar certo. Não, isso não vai dar certo, vai dar errado, vai ferrar o trem, não tem jeito. Os murmuradores, aqueles que reclamam de tudo, que nada está bom, nada está legal, não está legal, entendeu? Tem casa, tem carro, tem isso, tem aquilo outro, aquilo que a grande maioria da população não tem, ele tem, mas não está bom, não está bom. E a Bíblia diz que já chegou num lugar, está todo mundo conversando, batendo papo, aí chega um desgostoso, e ele muda o ambiente, sim ou não? Porém, a Bíblia diz que havia 400 homens desgostosos, deprimidos, frustrados, abatidos, sem expectativas,
sem esperança. Isso é sério. E Davi dizendo: Senhor, eu estou só, ninguém cuida da minha alma, ninguém cuida do meu coração. E o Senhor disse: então, Davi, vai mais uns 100 e poucos homens aí, desgostosos que nem você aí, ó, acabados, destruídos que nem você. Aleluia. Eu entendo que Davi não entendia o tamanho do chamado, o tamanho do legado, o tamanho da proposta de Deus para a vida dele. Naquela hora que ele chega, a princípio, quando ele chega naquela caverna, ele chega sentindo-se um nada. Mas aí o Senhor começa a colocar pessoas talvez pior do que ele, pessoas carentes, dizendo: me ajuda, Davi, nós te conhecemos, sabemos da sua fama, sabemos que nós podemos ser treinados, queremos guerrear com você, Davi. Eu começo a imaginar Davi forjando espadas. Eu começo a imaginar Davi forjando escudos, lanças, flechas, arcos, aljava. Eu começo a ver Davi ensinando aqueles homens a lutarem. Consegue entender isso, irmão? Pessoas que não tinham expectativa, e Davi começa a trazer para eles, treinar eles para a guerra, para ser soldados, para guerrearem pela própria vida. E Davi começou a treinar aqueles homens dia após dia, meses após meses, e formou 400 homens de guerra, que por várias vezes na Bíblia vai mostrar esses homens como valente. Um homem desse enfrentava 100 de uma vez. Os caras ficaram altamente treinados, e de acovardados passaram a ser corajosos, e a fama de Davi correu por todo lugar. Amém? Eu quero dizer a esse respeito que, quero trazer aqui também um parênteses aqui, uma aspa, né? Esses homens olhou para Davi, que aparentemente seria um nada naquele momento, concordam? Fugitivo, sem patente, sem estrelinha na farda, sem farda. Olhou para Davi e disse: Davi, queremos que tu nos lidere. Acreditou num cara que não tinha onde reclinar a cabeça. Olharam para aquele homem e disseram: queremos que tu nos lidere, queremos que você se assenhore sobre nós. Deus tem colocado líderes, pessoas em nossa volta, e muitas vezes a gente olha para essas pessoas dizendo: esse daí, esse pequeno aí, esse coitado aí, essa pessoa aí, sem recursos, sem habilidades, sem forças, esse aí. A Bíblia vai nos falar que toda a autoridade foi constituída por Deus, e que nós devemos orar para que essas autoridades tenham paz para governar. A Bíblia vai falar para nós que aqueles homens, que aqueles líderes que lideram, aqueles presbíteros que lideram a igreja do Senhor com excelência, que nós devemos olhar a vida deles e imitá-los. Está falando de honrar os nossos líderes, está falando de acreditar naquele que Deus colocou sobre nós. A Bíblia fala assim que nós devemos honrar com dupla honra aos presbíteros, aos pastores, que se dediquem inteiramente ao ensino e à pregação da palavra de Deus. Honrar. O que é honrar para nós nos dias de hoje? O que é honrar para nós nos dias de hoje? Nós pastores estamos passando por provas. Talvez os empresários estão falando: eu estou na prova.
Talvez os professores, né, hoje tem uma professora aqui, estão falando, eu estou na prova. Mas como não está o coração dos pastores? Com a ausência dos fiéis nos cultos. Parece que a pessoa consegue ser crente no domingo, mas se depender de vir na quinta, desvia. É isso? Será isso, meu Deus? Que só consegue cultuar ao Senhor no domingo? Ah, pastor, o senhor não sabe o tamanho da carga horária de serviço que eu tenho. Vou falar da minha então. Levanto 6 horas, oro pelo menos meia hora, tenho um tempo ali com Deus. 6:30 eu começo a minha labuta. Vou para o sítio, vou buscar leite, vou trabalhar, 3 tachos ligados, um calor terrível. Já coloquei pessoas para trabalhar comigo que só conseguiram trabalhar um dia e disseram, pastor, não aguento trabalhar. Ninguém consegue trabalhar comigo. Essa é a verdade. Coloquei umas 4 pessoas. Quente. Trabalho até às 6, 7 horas. Tem vezes que eu venho ainda, faço culto, depois do culto volto a trabalhar até às 11 horas. Cansado, irmão, só um bagaço, mas estou cultuando a Deus. Pastor, o senhor faz isso porque o senhor agora é pastor. Antes, quando eu trabalhava na refrigeração, eu morava num sítio, 7 quilômetros dessa refrigeração. Então eu ia para o trabalho, levava a minha roupa, quando saía do serviço em torno de 7 horas, tomava banho na empresa, trocava de roupa e ia direto para a igreja. Sempre fui apaixonado por Deus. Nunca tive dificuldade com o cansaço, porque talvez você tenha cansaço de vir na quinta-feira, mas se chamar você para ir no aniversário do seu tio, da sua tia, do seu pai, da sua mãe, você vai. Talvez se o seu filho estiver fazendo aniversário, você vai trabalhar, fazer decoração e tal, você vai participar. Talvez você não tenha força para vir na quinta-feira aqui no culto, mas tem força para ir para a academia, mas tem força para caminhar nas estradas por aí, tem forças para ir em todos os lugares, mas não tem força para vir para a igreja. E a Bíblia diz assim que aqueles homens que estavam dentro da caverna, destruído, olhou para Davi, um cara também destruído, olhou para Davi e disse, esse aí pode nos levar além. Esse aí pode nos levar além. E por acreditar em Davi, por acreditar na promessa que havia em Davi, que ele seria rei, todo mundo sabia disso, não era oculto isso. Eles acreditaram naquele que não era nada naquele momento, porque simplesmente havia uma promessa para a vida daquele homem. Amém? Então chegou a hora de nós olharmos para os nossos líderes, nos dias de hoje. Em Efésios capítulo 6, Paulo dizendo que nós devemos nos preparar para o dia mau. Capacete da salvação, calçar com a preparação do evangelho, a couraça, o escudo da fé, e etc, etc. E depois ele fala, olha irmão, e não esqueça de orar por mim, para que uma porta se abra do evangelho, para que Deus coloque as palavras na minha boca. Amém? Será que nós temos honrado os nossos líderes, acreditando que uma porta do evangelho pode se abrir? Será que temos orado, sabe, pelos nossos líderes, dizendo, Deus, que o Senhor esteja entregando pimenta bueno para a nossa igreja, esteja entregando o nosso estado para a nossa igreja, que uma porta do evangelho se abra, coloque palavras, poder, autoridade sobre os nossos líderes, sobre os nossos pastores. Amém? Eu sei que tem alguns irmãos que oram por mim, alguns colocam lá, pastor, eu estou orando, glória a Deus. Eu sei que tem alguns irmãos que oram, que falam, pastor, estou orando pelo Senhor. E não precisa mandar uma mensagem para mim dizendo que está orando, irmão. Não precisa disso. Você não precisa notificar que está orando por alguém. Às vezes eu gosto de fazer isso, mas não precisa disso. Só ora. Amém? É suficiente. Deus está vendo. Deus está vendo. Mas, igreja, se esses homens tivessem desacreditado de Davi, eles continuariam sendo endividados. Eles continuariam não dando em nada. Eles continuariam em aperto. Mas a Bíblia diz que passado um tempo, o rei Saul morre.
E lá vem o exército, lá vem o povo de Israel dizendo: Davi, o rei Saul morreu, e nós queremos, Davi, que você seja o nosso rei. Veio os soldados de Davi, todos de Saul, todos cheios da patente. E Davi disse: tudo bem, mas eu já tenho um grupo de confiança aqui do meu lado. Eu já tenho uns camaradas aqui que tem a minha visão. Uns camaradas que acreditou em mim quando ninguém acreditou. Uns camaradas que esteve comigo quando eu estive só. Os camaradas que somou força comigo quando eu não tinha força. Os camaradas que foi fruto das minhas orações, que veio de longe, de terras distantes, mas acreditaram em mim. E é esses que sentarão do meu lado, e serão esses que reinarão comigo, que me defenderão. São esses que farão a minha guarda pessoal. Aleluia! Então aquele camarada que não dava em nada, agora, irmão, tinha uma patente do lado do rei. Aqueles camaradas que estavam endividados, agora iam receber um salário gordo, porque estava do lado do rei. Aqueles camaradas que murmuravam, desgostoso, que só falavam as coisas ruins, agora tinham um testemunho de vitória, de superação para contar, porque estava do lado do rei. Aleluia! E é isso que o Senhor quer fazer conosco agora. E deixa eu falar outra coisa. Davi estava lá naquela caverna, e de repente Deus levantou um profeta vizinho ali, que foi até aquela caverna de Davi e disse: ei Davi, Deus manda te dizer, saia dessa caverna, saia de dentro dessa caverna e desce ajudar. Eu quero dizer para você que a caverna pode durar um dia, 2 dias, 1 mês, não sei quanto tempo, mas você não foi feito para ficar em cavernas. Deus nos chamou para conviver em um palácio. Deus nos fez para viver em um trono, em um reino, sentar, sabe querido, em um trono e governar. O mundo necessita que eu e você nos reposicione nessa terra, e que tornamos dignos nessa terra, porque a Bíblia diz que o mundo espera a manifestação dos filhos de Deus. E não é de dentro da caverna que nós vamos reinar, não é de dentro da caverna que vamos estender o reino de Deus, é diante de um trono, é em um lugar de posição. A Bíblia diz que a luz tem que ser colocada no meio, aonde possa raiar sobre todas as pessoas. Um cristão precisa reinar, estar em um lugar de destaque, e não dentro de uma caverna. Não se permita viver na caverna, esse não era o seu lugar, não tem que ser o seu destino. Pode ter passado um dia lá, mas você não vai viver nesse lugar. Você vai contar o seu testemunho junto com Davi, junto com os soldados de Davi. Vamos ficar de pé? Eu quero orar por você. Eu espero que Deus tenha revelado coisas profundas como revelou para a minha vida. Amém? Talvez você esteja vivendo em uma caverna agora, de vergonha, de dor, de sofrimento, de rejeição, de que esse não deu em nada, essa pessoa aí não deu em nada, endividado, angustiado, depressivo, perdendo sonhos, família atribulada, casa atribulada, sua vida espiritual nem existe mais. Talvez você esteja numa caverna. Deus está dizendo: existem líderes que vai fazer você reinar com Ele. Aleluia. Sempre foi assim, irmão. O povo de Deus estava lá no Egito, escravos, acabados, e Deus levantou um homem chamado Moisés, que deu o grito. Aqueles homens acreditou em Moisés e foi. No futuro, depois, eles tinham uma nação, eles tinham um rei, inclusive Davi foi rei deles. Mas precisou acreditar em alguém que também era fugitivo, que também não tinha dado em nada, que também estava desprezado. Mas Deus olhou para ele e disse: Moisés, eu tenho visto a aflição do meu povo, e dentre muitos eu escolho você. Eu escolho você, Moisés. Acredite nos seus liderados, acredite nos seus líderes, porque Deus é um Deus de princípios.
Existe palavras de direcionamentos de um homem e de uma mulher de Deus. Existe palavras que emanam do coração de Deus através dos profetas dele aqui na terra. Quantos viu Deus pregando por aí? Quantos viu Jesus fazendo cruzadas por aí? E quantas pessoas têm falado: Deus falou comigo, Deus agiu na minha vida, Deus fez um milagre na minha casa, Deus restaurou os meus filhos. Quantos milagres nós temos visto que Deus tem feito, e como é que Deus tem alcançado, como é que Deus tem feito, através dos seus que estão aqui nessa terra, através dos seus filhos, através dos seus profetas, através das suas filhas. É através do ser humano que Deus usa para abençoar outros seres humanos. Aleluia. Há um princípio nisso aí, que nós temos vistos, que nesses dias de hoje, muitas pessoas têm deixado de honrar os seus líderes, mas aquele que decidir no seu coração a honrar, Deus dará um trono para ele reinar, Deus dará uma posição, Deus o elevará. Ele saiu como fugitivo, mas vai entrar como guerreiro. Aleluia, é a promessa, é a palavra. Segura isso no mundo espiritual, segura isso pela fé. De desgostoso vai ser um homem de fé, de acabado vai ser alguém que testemunha, porque Deus faz isso. Ele escolhe quem não é, Ele escolhe quem não é, os desprezíveis, Ele escolhe. Aleluia. Senhor Deus, eu peço que o Senhor alcance a minha vida, porque eu preciso dessa palavra. Me identifiquei nessa palavra, o Senhor sabe. E eu peço que o Senhor também ministre aos corações que estão ouvindo, que talvez esteja passando o maior problema de sua vida, e que eles não conseguem ter coragem de sair de dentro dessa caverna, porque talvez pense que o mundo vai os engolir, que os problemas vai engolir. Então estão lá enclausurados dentro dessa caverna. Mas hoje o Senhor está dizendo: filha, sai para fora. Filho, sai para fora. Eu quero crer que sou um profeta de Deus, assim como Deus levantou um profeta chamado Gade, lá de Gade, que foi até Davi e disse: Davi, sai da sua fortaleza. Ei, Davi estava numa caverna, e Deus disse que aquele lugar era fortaleza. Fortaleza porque ali ele estava seguro, ali ele estava protegido, escondido. Eram muitas cavernas, um lugar estratégico. Mas Deus entendia que não era naquele lugar que ele ia vencer, era em Judá que ele ia vencer, era lá que eles iam achar Davi. Amém? Eu, como profeta de Deus, estou dizendo para você hoje, pelo poder da palavra que emanou do céu, estou dizendo: sai de dentro dessa caverna, se arrisca, porque Deus é contigo, Deus é na sua vida. A sua história tem que mudar sim, a sua história vai mudar sim. Ele ainda continua sendo Deus, Ele ainda continua mudando vidas, Ele ainda tem poder de mudar a sua vida. Creia nesse Deus que está levantando o profeta hoje, está dizendo: filha, esse não é o seu ambiente, esse não é o seu lugar. O que você está fazendo aí? Saia desse lugar. Aleluia. Deus abençoe teus filhos, abençoe teus filhos, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Alcance agora cada um, para a glória eterna do teu santo nome, Deus. Glória seja dada a Deus. Amém, igreja. Que Deus abençoe a sua vida, os de perto, os de longe, os da Imúbia aqui de Pimenta, de outras cidades. Que Deus te abençoe, irmão Marcos, mais uma vez, né? Irmão Marcos fez um grande investimento aqui na igreja, a igreja está linda. Louvado seja Deus pela sua generosidade sempre, né? Que Deus continue te abençoando e alargando mesmo os seus celeiros, enchendo ele para a glória de Deus. Amém? Que Deus abençoe a cada um. Quinta-feira temos culto, amém? E vai ser bênção. O pastor tem se dedicado e Deus tem dado palavras profundas nas quinta-feiras. Que Deus abençoe sua vida.